Deixa o teu canto seguro no escuro. Salta fora, tu és algo especial. Deus te ama tal como tu és. Olá, boa noite meus irmãos, meus amigos. Eu tenho uma notícia boa para dar para vocês nessa noite. E notícia boa sempre é bem-vinda, não é isso mesmo? Claro que nós vamos usar a palavra, a Bíblia. Vamos lá? Eu queria trazer essa devocional rapidinho, trazer alguma lembrança aqui, a reflexão, para que Deus nos abençoe através da palavra que é dele. Lá no capítulo 8, a princípio de Romanos, diz assim o primeiro verso: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só que notícia boa! Nenhuma condenação há, né, para os que andam no Espírito, que não andam segundo a carne. E aí? Como é que é isso? Você está andando segundo o Espírito de Deus, a orientação dele, ou está andando segundo a orientação, comprometimento mais com a carne do que com o Espírito? Já pensou nisso? Tá? O verso 6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha só, dentro de mim e de você há um Espírito, é isso que Deus colocou para que nós possamos viver comprometidos com o Espírito Santo de Deus e glorificá-lo e adorá-lo. É mais ou menos isso que a gente vai lembrar aqui, né, nesses próximos textos. E rapidamente, como disse, verso 11 diz assim, desse mesmo capítulo: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ou seja, o Espírito de Deus, se ele habita em vós, em você, em mim, em nós, você já pensou nisso? Você tem certeza, convicção que o Espírito de Deus habita em você? Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Que notícia boa! Você vai ter uma vida vivificada, transformada, não é isso? E o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus, ele vai te dar essa vida, porque você está comprometido. Quero crer com Deus. O verso 14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E há uma diferença, você e eu sabemos, né? Uma coisa é ser criatura de Deus. Todos são criaturas de Deus, né? Do Japão, da Malásia, da Indonésia, aqui de Portugal, do Brasil, de todos os estados, de todos os países, de todos os bairros, de todos os lugares. Todos são criaturas de Deus, mas filhos de Deus é aqueles que realmente aceitaram, ouviram, entenderam a mensagem simples da palavra de Deus, que diz lá em João 3,23, não é isso? João 3,16, aliás: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em ouvindo essa mensagem simples, né, entende-se que Jesus deu a vida dele, foi obediente até a morte de cruz, e naquela cruz ele verteu o sangue dele no nosso lugar, para ser o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida. E a gente recebe: esse negócio é meu, esse negócio é para mim, eu quero que Jesus seja o meu Salvador, que Ele seja o Senhor da minha vida. E aí, de fato, a gente se torna filho, né? Muito além do que ser somente criatura. O verso 16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aí? Fala para mim, fala para você mesmo. Faça uma auto-introspectiva, ou melhor, faça uma introspectiva e vê se o seu espírito testifica, tem harmonia ali com o Espírito de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros de Deus. Diz em seguida o verso de número 17.
O verso 26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Olha só, ele ensina a gente até orar, até pedir, saber como pedir, que na realidade nós não sabemos como orar, como pedir. Então, eu quero crer que essas são notícias maravilhosas, notícias boas. E para terminar essa meditação, lá no livro mais na frente um pouquinho, de Gálatas 5:22, quando fala das obras da carne e o fruto do Espírito, Gálatas 5:22 diz o seguinte: amigos e irmãos queridos, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E aí, você tem algumas dessas características, dessas qualidades? É importante que você tenha, e desenvolva essas características, é isso? E para terminar, verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. João 4, 23 e 24 diz assim, que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Que você possa ter esse comprometimento, essa afinidade, que essa sintonia do teu Espírito, do Espírito que habita em você, com o Espírito Santo de Deus, ok? Deus te abençoe muito. Uma ótima noite para você e até a próximo encontro.